What's up, my dear friend? How are you doing? Class number 9, chegamos a class number 9 using the past simple tense. Essa aula é crucial. This is a very important class, so please attention. Eu lembro que na aula anterior, a número 8, nós introduzimos como usar o present simple tense. Super importante. Lá a gente apresentou os do does, do don't. Tá lembrado? Tá lembrada? Pois bem, então lá a gente falou, né, que esse auxiliar que surge do nada, que muda a nossa forma de entender o inglês, de pensar o inglês, ok? As estruturas, como elas se movimentam na frasezinha, aqui esse vai ser usado da mesma forma, só que ao invés de do ou does, nós vamos usar did, ok? Mas calma lá que você já vai entender, tá? A lógica dessa unidade é a mesma da unidade anterior, então elas têm muita semelhança, a não ser pelo fato de que na anterior eu falava de coisas que a gente faz todos os dias, e aqui, atenção, nós vamos falar de coisas que nós fizemos, já fizemos, e vamos procurar determinar quando fizemos. Isso é muito importante, ou seja, dentro de um contexto, ou que a gente sabe que já fez, ou dizer quando aquela ação aconteceu. Muito importante você ter isso na cabeça, porque para quando a gente chegar na unidade 11 você não confundir com a unidade 9. Então fica ligadinho comigo aqui até o final e não esqueça, no final a gente tem uma atividade de conversação para fazer e eu espero ver a sua resposta, ok? E como sempre fica aqui o pedido, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o seu like também, afinal de contas essa é uma contribuição sua gratuita que vem para mim e que não incomoda você. Também siga lá o trabalho que eu faço no Instagram, no TikTok, lá no canal do Telegram, tem muita coisa, tem muitos convites, muita promoção interessante, quizzes rolando por lá, para que você então se envolva com o inglês e, é claro, compartilhe esse vídeo também com quem você sabe que curte o inglês e está na batalha para se desenvolver e aprender também. A gente começa então dentro daquela perspectiva das frases afirmativas, mostrando como elas se comportam de maneira semelhante, seguindo os pronomezinhos, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Certo? Sempre isso, para que você possa entender então qual é a lógica da língua, como a língua pensa, ok? E a primeira frase aqui então, por ser uma frase afirmativa, aqui eu vou ter que usar os verbos no passado. Por essa razão, nesse momento, é importante que você conheça, que tenha uma intimidade boa com a lista de verbos, não só dos verbos irregulares, aqueles que não terminam em ED no passado nem no particípio, mas também dos verbos regulares, naturalmente, que são aqueles que têm a sua forma no passado simples e do particípio terminando em ED. Essa é a diferença dos regulares para os irregulares. Os irregulares, a gente não consegue prever qual é a forma do passado e a forma do particípio. Já os regulares, a gente sabe que por serem regulares, eles têm essa regularidade de terminarem em ED no passado e também no particípio. Aqui, portanto, para que a gente possa soltar o nosso inglês, é fundamental que a gente conheça as formas dos verbos no past simple, que é esse tempo que a gente está estudando. Por essa razão, eu olho para essa primeira frase e digo assim, I thought she was okay 2 days ago. I thought, eu pensei, passado do verbo think, I thought she was okay 2 days ago. Atenção, thought. E lembrando que para usar o passado simples a gente tem que discriminar quando a coisa aconteceu. Ou nós temos um contexto de sabemos que essa ação já aconteceu. Certo? Vai haver casos aqui que não vai estar, a expressão de tempo não vai estar marcada. Ok? Por quê? Porque a gente pressupõe que existe um contexto na conversa que indique que aquilo já aconteceu, que é passado. Mas é importante para usar o past simple que nós temos essa coisa de saber quando aconteceu, na cabeça de quem está conversando, ou deixarmos claro quando a gente está falando para alguém de uma coisa que já aconteceu. Mantenha isso em mente, certo? Por essa razão, I thought she was okay 2 days ago. Eu pensei que ela estava legal há 2 dias atrás. 2 days ago, 2 dias atrás, ok? Depois, you got sick yesterday because you drank so much wine. You got sick yesterday because you drank so much wine. Aqui nós temos dois verbos no passado, o verbo get, que eu falo que você ficou enjoado, doente ontem, you got sick yesterday. Por quê? Because, olha, unido pela conjunção because, né, que é porque you drank so much wine. Você bebeu muito vinho. You got sick yesterday because you drank so much wine. Isso dentro da ideia de que isso aconteceu ontem. Tá claro? Bom, aí na terceira frase, observa que a gente está usando aqui o he, she, it. Lembra
que na unidade 8 a gente falou que a gente colocava um S no final do verbo lá, porque afinal era usando he, she, it, terceira pessoa do singular, o verbo recebia um Szinho, né? Aqui não tem esse negócio. Aqui eu vou usar a forma do passado sem qualquer S. Só a forma do passado. Para dizer, por exemplo, he meant to hurt me. He meant to hurt me. Ou seja, ele teve a intenção de me machucar. He meant, do verbo mean, he meant to hurt me. Lembrando, o verbo got é o passado do verbo get, o verbo drink é o passado do verbo drink, o verbo thought é o passado do verbo think, e o verbo meant é o passado do verbo mean, querer dizer ou ter a intenção. Portanto, naquela conversa que nós tivemos, he meant to hurt me, ele teve a intenção de me machucar. Fechado? E olha agora aqui, ó. She became rich last year when she won the lottery. She became rich last year when she won the lottery. Ou seja, ela tornou-se rica no ano passado, last year, when she won the lottery, quando ela ganhou na loteria. She became, passado do verbo become, she became rich last year when she won the lottery, quando ela ganhou, passado do verbo win, won, she won the lottery. Ok? A gente segue então nas frases afirmativas dando sequência na listinha dos pronomes, que são quem nos orienta nas frases. Quando eu falo assim, ó, the earthquake happened before the tsunami. The earthquake happened before the tsunami. Eu estou dizendo que o earthquake, que é o terremoto, earthquake, veja que earth é a terra, né? O earthquake happened, aconteceu, passado do verbo happen, esse é um verbo regular, você percebe porque termina em ed, before, antes, the tsunami. Portanto, the earthquake happened before the tsunami. O earthquake representa o pronome it, certo? Ok. Depois, we left home earlier this afternoon. We left home earlier this afternoon. Ou seja, nós saímos de casa, leave, left, nós saímos de casa mais cedo, earlier, a gente tem early e earlier, que quer dizer mais cedo, this afternoon. We left home earlier this afternoon. Aí então, agora o you, que é o plural, não esqueça, you seemed to be so happy last night. You seemed to be so happy last night. Você parecia estar muito feliz a noite passada. You seemed to be so happy last night. Palavras que terminam em Y, pronuncie o Y no final, tá? Não é happy, happy. You seemed to be so happy last night. Ok? Passado do verbo seem, parecer. E para fechar aqui então nas afirmativas, they wanted to go to Las Vegas last year. They wanted, they não, nunca, wanted, nunca happened, nunca aberto, esse ED nunca é aberto, nunca é a sílaba tônica da palavra, porque não pode ser, porque é um sufixo, então ele vai sempre suavezinho, happened, aqui seemed, aqui wanted. They wanted to go to Las Vegas last year. Lembrando, quem vai para algum lugar, to go to, ok? Las Vegas last year, no ano passado. Fechado aqui nas afirmativas, fica ligado que agora nas negativas vai mudar um pouquinho. Você sabe como é que vai ser, né? Aqui nas negativas a gente tem então a introdução do did como verbo auxiliar. E lembrando, quando o verbo auxiliar trabalha, o verbo principal não se modifica. Lembra que isso aconteceu no presente. Lá então, se a gente está usando aqui o did e colocando junto do not, que é para negar, o verbo principal, que é o verbo da informação da frase, não vai estar na forma de passado. Ou seja, na sua forma básica, sim, na forma básica infinitiva. Por essa razão, se eu digo I didn't like what you told me on the weekend. I didn't like what you told me on the weekend. Eu não gostei, I didn't like. Veja, não vou dizer I didn't like it, nunca. I didn't like what you told me on the weekend. Então, eu não gostei do que você me disse no final de semana, do que você me contou. O told é o passado do verbo tell, contar uma notícia ou dar uma informação. Feito? E aí, you didn't put my glasses on the drawer as I asked you 5 minutes ago. Olha que frase longa. You didn't put my glasses on the drawer as I asked you 5 minutes ago. Ou seja, você não pôs
O verbo put, você não colocou, não pôs, você não pôs os meus óculos na gaveta, on the drawer. As I told you, as I asked you 5 minutes ago. Aqui eu coloquei de propósito, veja, nas duas frases, né? A primeira é uma frase negativa. I didn't put my glass, you didn't put my glass on the drawer as I asked you, como eu te pedi. Como aqui a frase é afirmativa, a segunda frasezinha, as I asked you, como eu pedi para você 5 minutos atrás, ou seja, you didn't put my glasses on the drawer as I asked you 5 minutes ago. Olha que frase longa. Vamos para a próxima, olha aqui, ó. Entramos no he, certo? Pronomezinho he, she. Lembrando, não vai modificar nada. Só a inclusão do did, no caso aqui didn't, e o verbo normal, sem S, sem nada. O S é coisa do presente. E aí então, Steven didn't come to my last birthday party. Steven didn't come to my last birthday party. O Steve não veio na minha última festa de aniversário. Steven didn't come to my last birthday party. Atenção à pronúncia, come. Ok? E para fechar aqui, Sheena didn't do the dishes. Sheena didn't do the dishes. A Sheena não fez os pratos. Como assim não fez os pratos? Ela não lavou os pratos. Sheena didn't do the dishes. Fechado? Vamos para a próxima sequência de pronomezinhos. Aqui a gente vai usar o it, né? Lembrando, quem é o nosso it? Aqui eu não usei o it, usei the fish, que é o peixinho. O peixe eu não sei o sexo, vou usar o pronomezinho it no lugar dele para dizer the fish didn't eat its food. The fish didn't eat its food. O peixe não comeu a comida dele. Its food. The fish didn't eat its food. Ok? We didn't keep the milk in the refrigerator. That's why it's rotten. We didn't keep the milk in the refrigerator. That's why it's rotten. Ou seja, nós não guardamos o leite dentro do refrigerador. We didn't keep in the refrigerator, né? That's why. Por essa razão, por isso, it's rotten. Ele está estragado, está podre nesse momento. We didn't keep the milk in the refrigerator. That's why, eu adoro essa expressão, that's why it's rotten. Para fechar, lembrando vocês, you didn't understand what I said. You didn't understand what I said. Vocês não entenderam o que eu disse. Observa, tem duas frases aqui novamente, né? You didn't understand, vocês não entenderam o que eu disse. O passado do verbo say, dizer, olha atenção para a pronúncia, sad. Como se eu estivesse dizendo triste, ok? You didn't understand what I said. Certo? E para fechar, Sandy and Thomas didn't stay for dinner last night. Sandy and Thomas didn't stay for dinner last night. Ou seja, a Sandy e o Thomas não ficaram para o jantar na noite passada. Sandy and Thomas didn't stay for dinner last night. Fechado? Chegamos agora então nas interrogativas, lembrando que frases interrogativas nunca começam com o sujeito, começam sempre com um verbinho, e no caso aqui esse verbinho nosso é o auxiliar que não tem função alguma, que é o did. Lembra, ele só indica que a frase está na interrogação ou também ele é usado só na afirmação. Então, lembrando também da entonação, as perguntas têm resposta sim ou não? Ergue a entonação lá no final. Por isso, did I give you back that money? Did I give you back that money? Eu te devolvi aquele dinheiro? Did I give you back that money? Eu dei para você de volta aquele dinheiro? Yes, you did. Ou simplesmente not yet. Ainda não. Yes, you did or not yet. Aqui eu mudei um pouquinho para você conhecer essa expressão que é bem legal. Ainda não. Not yet. Alright? Depois, did you provide food for the dog? Did you provide food for the dog? Você deu a comida para o cachorro? Você proveu a comida do cachorro? Você deu para ele? Did you provide food for the dog? Did you provide food for the dog? Yes, I did. Or no, I didn't. I'm sorry. Yes, I did. Or no, I didn't. I'm sorry. Sim, eu fiz. Ou não fiz. Desculpa. I'm sorry. Ok? Depois ali. Did he bring the book back last week? Did he bring the book back last week? Olha, aqui de novo é o he, não tem nada de S, esquece o S no passado aqui, né? O S é do presente. Did he bring the book back last week? Esse aqui é um desafio para você.
Tem 3 Bs aqui. Did he bring the book back last week? Ele trouxe o livro de volta na semana passada? Yes, he did. No, he didn't. E para fechar aqui, did she know all the answers for the test? Did she know all the answers for the test? Ela sabia todas as respostas na prova? Did she know all the answers for the test? Yes, she magically did. Or no, she didn't. Yes, she magically, tira fora o ac, magically did. Or no, she didn't. Yes, she magically did. Or no, she didn't. Estranho, né? Como ela sabia todas as respostas magicamente. Vamos para a próxima, olha aqui, ó. Agora, ainda seguindo na sequência dos pronomes, estamos chegando no final. Did the monkeys begin to eat their food? Did the monkeys begin to eat their food? Os macacos começaram a comer a comida deles? Did the monkeys begin to eat their food? A comida deles, their food? Yes, they did. Or no, unfortunately, they didn't. Sim, eles comeram ou não. Infelizmente, unfortunately, essa palavra é ótima. Unfortunately, they didn't. Infelizmente, não comeram. Aí, did we come here for nothing? Did we come here for nothing? Did we come here for nothing? Nós viemos aqui para nada? I'm afraid you did. Or no, of course you didn't. I'm afraid you did. Oh, eu temo que sim. Ou não, claro que não. No, of course you didn't. Vamos de novo aqui? Did we come here for nothing? I'm afraid you did. No, of course, não é of, som de V. Of course you didn't. Legal essas respostas, né? E agora aqui, ó. Did you find his wallet? Did you find his wallet? Vocês, né? Vocês encontraram a carteira dele? Did you find his wallet? Yes, I did. Or no, I didn't. Aqui pode ser tanto singular quanto plural, né? Na nossa sequência aqui, a resposta melhor seria yes, we did. Or no, we didn't. Certo? Mas enfim, esse you aqui, quando não tem um contexto, eu não sei se é uma pessoa só ou se são duas, né? Se são vocês ou se é você. Nesse caso aqui, eu sei que seriam os dois. Acho que eu dei uma bobeada aqui, mas não tem importância, tá? Yes, we did. Or no, we didn't. Or yes, I did. Or no, I didn't. E para fechar, did they turn right or left? Did they turn right or left? Eles dobraram à direita, right, or à esquerda, left. Oh, they turned left. They turned left. Lembrando, eu usei o did, o verbo turn, que é o dobrar, virar, ficou normalzinho, quietinho, né? Mas quando eu não tenho auxiliar e quero usar o verbo, eu digo, eles dobraram à esquerda, aqui, né? Então, they turned left. Fechado? Vamos para mais um pouquinho, chegando no finalzinho aqui para falar das WH questions. Lembrando que aqui a entonação está sobre as palavrinhas de WH. Fica do mais alto para mais baixo. Você já sabe disso, né? Então, what did you do last Saturday? What did you do last Saturday? O que você fez no sábado passado? What did you do last Saturday? I stayed home studying for the exam. I stayed home studying for the exam. Veja, não bobeie na pronúncia. I stayed home studying for the exam. Veja como tudo vai e volta o tempo todo, né? E aqui, ó, who did they go out with yesterday? Who did they go out with yesterday? Com quem eles saíram ontem? Who did they go out with yesterday? Lembrando que as expressões de tempo são muito marcadas aqui no passado simples, sempre remetendo para o passado. Yesterday, last, não sei o que, ago. Você está vendo que está se repetindo, né? E a resposta, né, com quem eles saíram ontem, né? Did they go out with yesterday? E aí a resposta, they went out with their friends. They went out with their friends. Eu usei o did, por isso que o go ficou na forma básica. Eu não usei o did, por isso eu usei went, que é o passado do verbo go. Fechado? With their, olha a pronúncia, their friends, os amigos deles. E aqui, where did you buy that leather jacket? Where did you buy that leather jacket? Onde você comprou aquela jaqueta de leather, de couro? Where did Tom buy that leather jacket? E a resposta é, he bought it at Macy's. He bought it
at Macy's. Ele comprou ela na Macy's, portanto, did buy na pergunta e resposta sem o verbo auxiliar, he bought it at Macy's. Vamos terminar aqui mais um pouquinho, ó. When did you graduate in college? When did you graduate in college? Quando você se formou na faculdade? When did you graduate in college? In college. I graduated in, de novo, né? 2012. I graduated in 2012. In a preposição pro ano, você já sabe disso também. I graduated in 2012. How did you get here? How did you get here? By car or by bus? Né? Como é que você chegou aqui? De carro ou de ônibus? How did you get, chegou, how did you get here? By car or by bus? Aí a resposta, we got here by bus. Nós chegamos aqui de ônibus, we got here by bus. By car, by bus. Attention. E aqui para fechar então, why did you shout at the secretary? Why did you shout at the secretary? Por que você gritou com a secretária? Why did you shout at the secretary? I shouted at her because I was furious. I shouted, gritando, né? At her, shout at, I shouted at her because I was, olha lá, voltamos aqui, acabamos de voltar para a unidade 4 aqui. I was furious, eu gritei com ela porque eu estava furioso. Fechado? Tudo certo? Prestou atenção bastante? Porque agora vem a melhor parte, que é Individual Conversation Activity. Please, tell me, alright? Where did you go last weekend? Where did you go last weekend? Did you sleep well yesterday? Did you sleep well yesterday? And what did you have for dinner yesterday night? What did you have for dinner yesterday night? Please answer. I will be waiting for your answer, okay? Thank you very much for watching one more class. See you next time, class number 10, all right? God bless and bye-bye now.